Graça e paz, que bom ter você aqui no canal Escatologia Consumada. Meu muito obrigado por se reservar este momento para crescer no conhecimento da verdade revelada. Sua presença aqui é uma bênção, especialmente para quem acompanha o canal e também para quem está chegando agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Hoje o assunto é daqueles que muita gente já ouviu falar, mas poucos realmente entendem à luz da Escritura. O tema do nosso estudo é: se é um só Deus, por que a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguém já pode ter dito que isso é um mistério ou até tentado desenhar a Santíssima Trindade, com um triângulo e tudo mais. Mas será que isso tudo tem base bíblica? Ou será que é mais um conceito do sistema religioso que precisa ser confrontado com a revelação da graça? Como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, vamos ler essa passagem, é muito importante. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Vamos ler essa passagem para nós. Probleminha. Tá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vejamos que a passagem da palavra de Deus, ela trata exatamente em dizer que Deus é único. E é exatamente com base nessa verdade que o estudo de hoje vai esclarecer com clareza que Deus é um só. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações distintas do mesmo Deus e não três pessoas separadas. Se você ama estudar a palavra de Deus e deseja crescer no entendimento da nova aliança, já se inscreve aqui no canal. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. E clica aí no sininho também, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, o link do vídeo. Isso fortalece o canal e te mantém sempre por dentro dos novos conteúdos. Portanto, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você entendeu ou se esse estudo foi mais um novo capítulo no crescimento da tua vida espiritual. Portanto, vamos ao estudo de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias aí em João capítulo 4, versículo 24. Mas antes disso, é importante uma pergunta antes de nós esfolhearmos a Bíblia. Quem é Deus? Qual é a essência que Deus é? Será que Deus é um personagem que tem carne, ossos, tem um braço direito e uma esquerda? Será que Deus é um personagem aí que anda aparecendo para um para outro? Como que seria, na nossa visão, ser Deus? Se nós não sabemos uma resposta exata de nós mesmos, vamos para a Bíblia. João capítulo 4, versículo 24, nos diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, Deus é Espírito. E por esse Espírito nós temos algo mais que se relaciona com Deus a respeito da sua identidade. Ou seja, por ele ser Espírito, ele tem, na verdade, um atributo importante. Ele é invisível. Sim, Deus é invisível, por ele ser Espírito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Olha só. Vamos ler o 15 e o 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
vamos ao versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Ou seja, a palavra nos trata que ele é invisível. Tem uma passagem aqui, deixa eu ver se é Hebreus capítulo 11, versículo 27, deve ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 27 nos diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, na verdade, se o nosso Deus, ele é invisível, nós estamos trazendo esse conceito de Deus, do que se relaciona à identidade de Deus, porque com essas qualificações nós podemos perfeitamente não só identificar, mas também conhecer ele de acordo com o que as Escrituras mencionam a favor da nosso entendimento, da nossa iluminação do nosso entendimento, para conhecermos a quem os apóstolos disse que ele era o verdadeiro e único Deus. O que descreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Então, para que você possa chegar ao conhecimento das quais é o Filho de Deus, é preciso você conhecer, primeiramente, quem é Deus. Porque o que diz o apóstolo aqui, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, é uma posição no versículo. E nos deu entendimento, outra posição, entendimento, e conheçamos o verdadeiro, uma outra posição. Isto aí como diz, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Opa, vamos voltar aqui um pouco. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, quando nós chegamos a essa parte aqui, nós temos que buscar o entendimento. E a Bíblia fala claramente que nós temos e devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós vamos voltar ainda para cá, para esse versículo. Vamos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz que antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é importante quanto você tem entendimento daquilo que falou os profetas, também no Velho Testamento, por inspiração. Como, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele falou toda, não só uma parte da Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Você quer aprender algo que venha a você ter um entendimento relacionado a Deus, a divindade, a quem é de fato Deus, como nós estamos percorrendo a Escritura? Você quer crescer na graça? Então é aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Quando trata homem aqui na Bíblia, está tratando todos, homem e mulheres, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos
te traz luz para o entendimento do que está sendo ensinado aqui neste estudo. Exatamente isso. Por quê? Porque na verdade, se nós procuramos examinar a palavra de Deus, e assim nós somos guiados pela verdade através do Espírito de Deus. É o que diz o João, capítulo 14, versículo 16, versículo 13. E tudo, não, versículo 14, 16, não, João capítulo 16, versículo 13. 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade. Quando Jesus Cristo falou isso, o Espírito ainda não tinha sido manifestado, o próprio Deus ainda não tinha se manifestado, não tinha ainda tomado você como seu templo, como a sua casa. Mas hoje não. Hoje, se fosse para nós falando, nós podemos ler de forma diferente. O Espírito da verdade que hoje habita. Então, quer dizer, quando Jesus Cristo falou, quando vier o Espírito da verdade, sim, mas quando viesse, mas ele já veio. Então, vamos ler na forma como está escrito. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Guiará estaria no futuro. No presente, ele está nos guiando em toda verdade. É o que você está ouvindo, é a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, você vai anunciar, você vai falar o que você ouve daquilo que o Espírito te guia. E algo muito importante, antes de nós darmos continuidade ao nosso tema, nós estamos fazendo essa abordagem para que você também tenha um entendimento e possa se relacionar melhor com a Bíblia, com os ensinos da revelação da palavra, que revelação no que é um entendimento, é um esclarecimento, na verdade, isso a revelação é algo que ficou exposto, é aquilo que você que era oculto e agora você conhece através do conhecimento, tá? Portanto, é por isso que nós temos e somos guiados em toda a verdade, porque a Bíblia diz muito claramente que o Espírito da verdade os guia em toda a verdade, mas quem é que ele os guia? Quem é que o Espírito Santo guia? O Espírito Santo, ele guia os seus filhos. O Espírito Santo que nós estamos tratando é o próprio Deus, tá? Daí nós vamos voltar ao assunto anterior ao nosso tempo, porque essa é uma abordagem muito fundamentada para que nós possamos ter mais embasamento daquilo que nós estamos, que é o nosso tema. Então o Espírito da verdade, ele nos guia os seus filhos. E você está sendo guiado pelo Espírito Santo hoje para se ter esse conhecimento, crescer mais nesse conhecimento. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E como é que ele os guia? Através da palavra. Isso mesmo. Ele está te guiando através da palavra, mas alguém poderia dizer assim, e aqueles que não ouvem? Aqueles que não falam? Ou mesmo aqueles que não enxergam? A palavra diz o seguinte, aqui no versículo, deixa eu ver aqui, esse bicho, aqui, versículo 16, olha só, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, essa passagem aqui, esse maravilhoso ensino do apóstolo Paulo, ele envolve todas as pessoas com diferentes situações na vida pessoal. Que seja o surdo, que seja o mudo, que seja o cego, que seja aqueles que não sabem ler. Ele diz que o Espírito de Deus testifica
O Espírito de Deus, ele fala no teu coração que tu é filho de Deus. É um testificar, é falar, é você fazer com que você tenha aquela convicção através do Espírito que você é um filho de Deus. Não é o caso que você tem que fazer um curso, não tem nada a ver com isso. Não é o caso que você tenha que se apegar com um líder religioso, também não. Não é o caso você ser um adepto de uma religião, também não. É o caso que você já tem, não é que você vai ter. O Espírito de Deus na sua vida. E o próprio Espírito testifica no seu coração que você é filho de Deus. Portanto, vamos prosseguir agora, dando continuidade com essa base, com essa estrutura, o nosso tema. Portanto, se Deus é Espírito, Deus é invisível aos nossos olhos, homem nenhum jamais viu e nem pode ver. Nessa base, nesse conceito, nós sim vamos para dentro e agora ver que Deus, ele tem se manifestado de várias formas ao povo de Israel. Vamos dizer ao povo de Israel. E na verdade, sim, nós vamos ver aqui em Isaías, capítulo 26 e versículo 21. Que é para que nós possamos começar a adentrar no conceito deste estudo relacionado ao tema. Vamos ler a passagem de Isaías 26, 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, esse é um assunto que chama a atenção de qualquer pessoa que tem desejo de buscar, de crescer no conhecimento da palavra. Deus tem sangue, mas a Bíblia diz aqui claramente que está dizendo que ele sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Deus tem sangue? Vamos ver em outra passagem para que possamos despertar, sacudir a forma como nós vimos acomodados com certas doutrinas, com certos ensinos. Então, para nós ficarmos mais despertar a forma de que nós andamos muito acomodado, vamos ler mais outro versículo, outra passagem. Atos capítulo 20 e versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos ensina, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele quem? Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus tem sangue? Segura essa passagem. Segura essa pergunta. Deus tem sangue? Portanto, nós vamos então agora ver alguma peculiaridade de Deus em relação à sua singularidade, e depois nós voltamos para responder essa questão. Nós vamos adentrar agora dentro de um conceito de uma singularidade de Deus, que só Ele é capaz de permanecer como Ele é, dentro dessa singularidade que nós vamos desenvolver agora. Primeiramente, nós vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde foi o
mensagem inicial do nosso estudo. Que nos diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, a palavra fala claramente, único. Mas não poderia ser 3? Não poderia ser 2? Não poderia ser 3? Não poderia ser até 4? 5? Não. Fala claramente, único. Para reforçar, para que possamos ter mais base, mais contexto, vamos explorar mais outras passagens e assim nós podemos reforçar mais esse entendimento. Abra sua Bíblia aqui em Isaías capítulo 45 e versículo 5. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Sim, realmente. Ainda que você não conheça Deus, ainda que aquele fulano, aquele beltrano não conheça Deus e que anda dizendo que Deus é a primeira pessoa, que o Filho é a segunda pessoa, que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Mesmo que você não conheça Deus, porque Deus diz que ele é o único. Mesmo assim, Deus vai continuar fortalecendo o seu conceito da sua individualidade. Eu sou único e não há outro. Vamos ler mais ainda para reforçar. Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amado irmão, amada irmã, o que você pode entender com maior clareza, o melhor dos conceitos que já se tem relacionado a Deus, quando a palavra diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Primeiro e último. Isto é, traz ao entendimento, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Entendeu? Quer dizer, antes dele, vamos lá para o versículo de Isaías 43, 10. Olha, só para que você possa entender que essas passagens, elas têm uma relação, elas têm uma coerência, elas têm uma harmonia, elas têm uma essência de tudo que Deus é, na sua individualidade, na sua personalidade como único. Isaías 43, versículo 10. 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, olha, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Depois de mim nenhum haverá. Existe um Deus Filho? Não. Existe um Deus, como chamar terceira pessoa, sendo o Espírito Santo? Não, porque o próprio Espírito Santo é Deus. Nós vamos ver isso. Então nós chegamos a uma conclusão da individualidade de Deus com muita clareza, com muita perfeição e com muita convicção de que nas nossas crenças, que Deus é único. Portanto, voltamos a passar de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. E o versículo 28
onde nós lemos, que nos diz que Deus resgatou o seu povo com o seu próprio sangue. Mas Deus sem sangue? Então agora nós vamos conhecer o sangue de Deus, em que consiste, como consistiu, como foi essa manifestação. A Bíblia, nós já entendemos que Deus é único, que Deus é Espírito, que Deus é invisível. Portanto, nós vamos conhecer algo mais relacionado a Deus agora, como aquele que é o Redentor de Israel. Aquele que derramou sangue. É o que nós já estamos vendo. Voltando a Isaías capítulo 26, versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, quer dizer, Deus sairia do seu lugar, mas sairia como? Sair, na verdade, a Deus, nós vamos ver, é a manifestação de Deus no meio dos homens. Para isso, nós vamos sempre esclarecendo que aquele que estava falando aqui em profecias, através do profeta Isaías, ele também falou através do Isaías, aqui no capítulo 9, versículo 6, que ele diz o seguinte, olha só, porque vamos estar agora tratando da manifestação de Deus. Nós não estávamos falando que Deus tem sangue, então agora nós temos que ter um entendimento como isso conseguiu, entendeu? Chegar até Deus derramar sangue. Vamos ler Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, que está me ouvindo, se você chegou até aqui, você tem sede, muita sede, de algo muito maravilhoso, que é a palavra. Portanto, vejamos, Isaías está falando de quem nessa passagem? Do menino que nasceu em Belém. Mas aqui está falando que é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como pode agora? É Deus menino, Deus filho? Será que é isso mesmo? Nós estamos agora quer dizer que nós vamos mergulhar agora numa doutrina, no entendimento que ali era um Deus filho? Não. Nós temos que examinar e pegar a palavra de acordo com o que ele está escrito, e agora nossos olhos, com olhos iluminados, nós entendemos a palavra de Deus de acordo com a espiritualidade da palavra. Portanto, se é Deus, como está se tratando aqui, que o seu nome será maravilhoso, Deus Pai da eternidade, que está se tratando de um filho aqui no princípio do versículo, porque um menino nos nasceu. Então vejamos, isso aqui é uma profecia, e agora nós vamos ver o seu cumprimento, para que nós possamos agora ter esse entendimento. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, versículo 21. Vamos ver o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, quer dizer, a princípio ali Maria já foi desposada, significa que ela não era casada ainda com José, mas já achou-se grávida do Espírito Santo, de um menino. E esse menino é a questão. Aonde está esse menino? Aqui é a questão. Vamos ver o versículo 23. Não, eu vejo 21, para que nós entendamos aqui o nome desse menino. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha, ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Então, quer dizer, o nome do menino nós já sabemos que é Jesus. Versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Portanto, nós estamos vendo agora algo maravilhoso, já começando a deslumbrar-se, entendeu? Agora manifestar o entendimento dentro da iluminação da graça de Deus nas nossas mentes, da mensagem revelada. Então, quer dizer, era Deus conosco. Como Deus se fez conosco através do menino? Então vamos ver em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? E sem dúvida, a palavra começa dizendo, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Vamos lá? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto os anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Portanto, por isso que nós viemos um passo a passo, em busca do entendimento claro, do entendimento sem rodeio, do entendimento sem polarização, ou seja, sem mistura, mas tudo com a palavra de Deus original. Nós tivemos entendimento que Deus é Espírito, por esse Espírito é invisível, e agora estamos vendo aqui o versículo 16 de 1 Timóteo, que ele sendo Deus invisível, agora ele se manifestou na carne. Ele se fez carne, a Bíblia fala. É o que diz João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Esse versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo em si nessa questão? Essa questão de dizer que o verbo é a palavra. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela não se manifesta como outro Deus, não. É o próprio Deus. Deus se manifestou em carne. Olha o versículo 14. E o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, esse muito maravilhoso, esse ensino que nos deixa com a mente iluminada. Tá? Então vamos lá. Dando nossa continuidade, nós podemos observar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E como nós podemos então ter mais uma conclusão de que Deus estava ali manifestado na carne? Exatamente. Em João capítulo 14, versículo 7 a 9. Olha o que diz. Vamos ver primeiro quem é que está falando aqui. Disse-lhe quem? Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a palavra vem. Olha só. Quando diz vem é porque na verdade em si era o Pai que estava falando através do Filho. Sim, é exatamente isso. Nós podemos ter um outro estudo que mais se relaciona com a comunicação de Deus através do homem, do próprio homem Jesus. Ele falando como Deus, falando como homem. Porque agora, senão o vídeo fica muito longo. Então vejamos, é o seguinte. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vejamos, o que os discípulos aconteceu com os discípulos? Eles tiveram dúvida. Aí, se vós me conheceis, continuou Jesus falando. Se vós me que Jesus Cristo, na verdade, ele está falando com os discípulos, tá? Então, dando continuidade. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só. Quem conhecia o Filho ali, estava conhecendo Deus. Mas como assim? É porque é o que nós lemos. Deus estava manifestado na carne. Um homem feito carne. Revestido de carne. É o que diz. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Então Filipe, ele não acreditou. Porque ele estava vendo um homem. E Filipe sabia claramente que Deus é Espírito. E homem nenhum podia ver. Mas disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como te mostras o Pai? É porque, na verdade, em si, era o Pai que estava manifestado. E falando com eles. Era Deus manifestado. Por isso, seu nome é Jesus.
Exatamente isso. Então vejamos, vamos fazer uma analogia aqui com algumas as perguntas que eu acredito que vocês já tenham ouvido de algumas pessoas que creem em 3 personagens lá no céu. Vamos então pegar algumas perguntas dessas e para melhor nosso enriquecimento, né, do nosso conteúdo espiritual. Vamos analisar aqui uma pergunta. Se há um só Deus, por que a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, a Bíblia usa diferentes termos para a única pessoa de Deus. Em Mateus, até mesmo aqui em Mateus, nós podemos ver aqui, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte, olha: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejamos, esses termos Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, não são nomes. Como por exemplo, você, não sei se você está me ouvindo agora, se você é casado, mas eu vou considerar que você que seja, ou não, mas a gente vai encaixar todos, que esse encaixe que eu vou fazer vai ser tanto para quem não é casado que não seja. Como por exemplo, você, começando por uma pessoa que é casada, você tem filho. O seu nome, vamos dizer, começando pelo homem, o seu nome, você tem um título de pai, mas o seu nome é pai. Você assina um documento com a palavra pai. Você vai lá no banco e assina um cheque, naquele tempo do cheque, né? Ou você assinava um cheque com o seu nome pai. Você que é mãe, deixa eu te perguntar, o teu nome é mãe? Ou é um título associado como genitora? E você, pai? Ou esse título, esse nome pai, é seu nome? Ou é um título associado como genitor? Porque você tem filhos, vocês têm filhos. Então filho, o pai, mãe, tia, tio, padrinho, sei lá, filho, filha, avô, avó, não é nome de ninguém, isso é título. Portanto, até o próprio nosso Deus, ele tem nome. Essa é a realidade. Nós estamos batendo numa tecla real. Aqui não prega ilusionismo. Aqui não se ensina uma fantasia religiosa. Não, aqui é a realidade. Portanto, o povo de Deus ele tem olhos abertos, olhos iluminados. Então vamos em frente. Então quer dizer, Jesus menciona Pai, Filho e Espírito Santo, mas não como 3 pessoas, e sim com manifestações distintas do mesmo Deus. Nós lemos lá em João 14:9, que Jesus falando, quem me vê a mim vê o Pai. Quer dizer, o Espírito é o próprio Deus habitando no cristão. Vamos lá em 2 Coríntios, só para nós termos essa referência, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Olha o que nos diz. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ainda em outra passagem, de Efésios, capítulo 4, versículo 6, olha o que nos diz exatamente sobre isso. Há um só Deus e Pai de todos. É um só Deus mesmo, o qual é sobre todos e por todos em todos. Quer dizer, este Deus é que está em você habitando hoje, porque Ele é o Espírito. Santidade é um atributo de Deus, meu irmão e minha irmã. Santidade não torna Deus uma outra pessoa. Então, se Deus é Espírito e santidade é um atributo que pertence, teve origem em Deus, então é Espírito Santo. São títulos associados ao próprio Criador dos céus e da terra. Que a Bíblia diz aqui em Levítico, capítulo 11, versículo 44,
que Ele é santo. Veja só, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então isso é algo muito importante, muito, para mim é algo de grande preciosidade. Essas grandes verdades acerca dessas coisas. Portanto, meus irmãos, meu prezado irmão e minha prezada irmã, continue meditando na palavra de Deus. Continue examinando a palavra de Deus. Estamos aqui à sua disposição. Se precisar tirar alguma dúvida, deixe nos comentários. Até mesmo porque quando você deixa os comentários nos vídeos, o YouTube até entende que aquele vídeo tem uma grande relevância, porque tem interação dos seus ouvintes. Então, muito bom ter chegado até aqui com você neste estudo tão necessário. Nós vimos, com base nas Escrituras e na revelação da graça, que Deus é um só, e que as expressões Pai, Filho e Espírito Santo não apontam para três deuses, mas para um único Deus, revelando em diferentes manifestações. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, o Senhor é o Espírito, quer dizer, Ele é o Espírito Santo. Santidade é algo, como eu já falei, é um atributo de Deus. Deus é santo, então quer dizer, o Senhor é o Espírito Santo. Quem é o Senhor? É o próprio Deus. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, se esse conteúdo te edificou, compartilhe com mais alguém. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva. E ative o sininho das notificações. Deixe seu like. Não se esqueça, se você chegou até o final desse vídeo, contribua deixando aí o seu like. Isso é muito importante. Eu creio que muita gente não sabe se inscrever, não sabe clicar ali onde tem um like. Ou seja, nós somos sensíveis ao entendimento sobre essas coisas, tá? E dá para relevar perfeitamente. Mas quem sabe fazer uma inscrição, quem sabe clicar aí no sininho do like, contribua, faça a sua parte em contribuindo com o canal. E se desejar, faça seus comentários naquilo que te chamou mais atenção. Nos encontramos no próximo vídeo, sempre com base na verdade revelada em Cristo. Até lá, graça e paz.